Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, queridas amigas. Estou tão feliz de podermos compartilhar um estudo de Doutrina e Convênios 76. Nós estamos vendo esse estudo em 3 partes. Este é o segundo vídeo. Ainda teremos mais um, a segunda videoaula, né? Nós teremos mais um que nós estudaremos a parte final. Hoje nós vamos estudar os versículos 25 até os 70. E eu convido a todos vocês que possam assistir estes 3 vídeos e possam ler Doutrina e Convênios 76 e possam pensar sobre esta extraordinária, maravilhosa revelação que trouxe luz, conhecimento para toda a humanidade. Devo lembrar que na época, muitos membros da igreja que se filiaram, eles continuavam acreditando nas tradições, ensinamentos que estavam bem arraigados no seu coração, bem lá dentro. Eles acreditavam em muitas coisas, acreditavam na vida após a morte, mas na maioria deles, eles acreditavam que os justos iriam para o céu e os demais iriam para o inferno sem fim, uma condenação eterna. Quando Joseph recebeu esta revelação, alguns tiveram muita dificuldade de aceitá-la. Alguns chegaram até a se afastar, porque os ensinamentos que eram transmitidos eram diferentes. Por exemplo, o pai de Joseph Smith e seu avô, Asael Smith, eles acreditavam numa salvação universal, de que os ímpios, após passarem por um longo tempo de sofrimento, todos seriam salvos. E esta era uma das coisas que eles acreditavam, e outras também. Agora vem a pergunta, né? O que devemos fazer quando nós estamos diante de uma doutrina que nós não entendemos? Vamos entender um pouquinho como estava ocorrendo naqueles dias. Brigham Young registrou, abre aspas, quando Deus revelou a Joseph Smith e Sidney Rigdon que havia um lugar preparado para todos, de acordo com a luz que receberam e de acordo com a maneira como rejeitaram o mal e praticaram o bem. Isso foi uma grande provação para muitas pessoas. E alguns apostataram ao saber que Deus não iria enviar os pagãos e as criancinhas para o castigo eterno, mas que no devido tempo providenciaria um lugar de salvação para todos, abençoando os honestos, virtuosos e verdadeiros, quer eles fossem membros de uma igreja ou não. Essa era uma doutrina nova para esta geração, e muitos não conseguiram aceitá-la. Imagina que naquela época eles pensavam que todos os que não acreditavam em Jesus Cristo, e mesmo as criancinhas que faleciam, todos estavam condenados a um castigo eterno. E continuaram alguns apegados a esse tipo de conhecimento e se afastaram do reino, da igreja do Senhor na terra, guiada por profetas. Voltando então à pergunta, como devemos proceder quando nós temos uma doutrina que não entendemos? Você sabia que o próprio presidente Brigham Young, na época desta revelação, também teve dificuldade para aceitar esses ensinamentos? Vamos ver o que ele registrou. Abre aspas. Minhas tradições eram tais que, quando a visão me foi explicada pela primeira vez, era diretamente contrária e oposta ao que eu havia aprendido anteriormente. Eu disse, espera um pouco. Não a rejeitei, mas não consegui entendê-la. Ele disse que teve de pensar e orar, e ler e pensar, até que soubesse e compreendesse plenamente por si mesmo. Fim da citação.
Que exemplo maravilhoso para todos nós. Quando não entendemos uma doutrina, podemos agir como o presidente Brigham Young, jovem naquela época, reagiu. Espera um pouco. Então ele leu, orou, ponderou, leu de novo, até que o Senhor foi revelando e o Espírito Santo foi testificando em seu coração sobre estas verdades eternas. Não é maravilhoso? E este é o convite que eu faço a você. Se tem alguma doutrina, algum princípio que você não entende, continua a ler, estudar e ponderar. E peça a nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa revelar mais a você sobre esta dúvida que você tem, que você não consegue entender devido à tua formação, que veio lá, não é uma coisa sua, mas veio de seus avós, de seus pais, está enraizado em você. Mas lembra, se você não buscar o Senhor, isso pode te afastar dele, como alguns se afastaram naquela ocasião. Bem, vamos então começar a estudar aqui Doutrina e Convênios 76, no versículo 25. Diz assim: e isso também vimos e testificamos, que um anjo de Deus, que possuía autoridade na presença de Deus, que se rebelou contra o Filho unigênito, a quem o Pai amava e que estava no seio do Pai, foi expulso da presença de Deus e do Filho, e foi chamado perdição, porque os céus prantearam por ele. E ele era Lúcifer, um filho da manhã. Então Lúcifer, era um filho de Deus, próximo de Deus, tinha grande poder, luz, mas ele se rebelou contra o Pai. Lúcifer significa portador da luz ou o que brilha. E ele recebeu o título de perdição, porque devido à perda ou destruição, e torna mais significativo aqueles que o seguiram serem chamados de filho da perdição. 1/3 de todas as hostes celestes se afastaram naquela ocasião e seguiram Lúcifer e foram expulsos. E Lúcifer, ele se rebelou contra Deus e contra o unigênito, e procurou tomar o reino de nosso Deus. No versículo 29, fala assim: portanto, ele, Lúcifer, faz guerra aos santos de Deus e cerca-os. Lúcifer se tornou inimigo de toda a humanidade. Eu tenho uma citação aqui que eu gostaria de compartilhar com você agora. Joseph Smith, o profeta, ele ensinou, abre aspas, há 3 princípios independentes: o Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito do diabo. Todos os homens têm poder para resistir ao diabo. Os que possuem corpos ganham poder sobre os que não os têm. Fechar aspas. Que verdade maravilhosa. Nós sabemos que Lúcifer e seus anjos estão nesta terra. A eles não foi dado o véu do esquecimento. E eles sabem exatamente quem nós somos. Ele te conhece, ele sabe quem você é. E ele faz guerra contra você. Mas o profeta Joseph nos ensinou que aquele que possui um corpo mortal tem mais poder do que estes espíritos que não têm um corpo, cujo único objetivo é destruir a obra de Deus na terra. E para isso ele procura destruir os filhos de Deus. Então saiba que Lúcifer é teu inimigo. O presidente George K. Kennan, ele ensinou sobre esse princípio
que todos os homens possuem suficiente força, homens e mulheres, né? Jovens, os filhos de Deus, que têm um corpo mortal, eles têm força suficiente para vencer a luz. Abre aspas. O Senhor, nosso Deus, enviou-nos aqui para adquirirmos experiência nessas coisas, a fim que diferenciemos o bem do mal e sejamos capazes de cerrar o coração contra o mal. É verdade que alguns têm mais poder para resistir, mas todos podem fechar o coração contra a dúvida, as trevas, a descrença, a depressão, a ira, o ódio, o ciúme, as más intenções e a cobiça. Deus nos deu esse poder a todos nós e podemos obter ainda maior poder clamando a Ele para que nos suplemente com o que nos falta. Se assim não fora, não seria como seríamos, condenados por dar aso às influências erradas. Não pode haver condenação por fazer aquilo que não temos condições absolutas de evitar. Mas nós podemos evitar as más influências, as querelas e o egoísmo. Podemos evitar o espírito do furto e podemos resistir à cobiça. Deus nos deu poder para resistir a tais coisas, a fim de que nosso coração esteja livre delas e também da dúvida. E quando Satanás vier tentar-nos, temos o privilégio de dizer: vai-te, Satanás, pois nada tenho a ver contigo, nem tu comigo. Estou a serviço de Deus e só a Ele servirei, por mais que me tentes. Não adianta induzir-me com tuas vãs seduções, viste que inculcar em meu coração pensamentos maus acerca dos servos de Deus ou sobre a obra do Senhor, não te darei ouvidos. Fecharei meu coração contra teu assédio. Sempre que as trevas invadirem nossa mente, podemos saber que não estamos possuídos do Espírito de Deus, que podemos libertar-nos delas. Quando nos achamos deles repletos, nosso íntimo se enche e inunda de alegria, de paz e felicidade. Não importa quais sejam as circunstâncias em que nos encontremos, pois Ele é um espírito de contentamento e felicidade. Fim da citação. Irmãs, queridos irmãos, em nossos dias nós temos experimentado trevas em nossa vida, mas temos experimentado luz que nos traz alegria, paz, contentamento, confiança, certeza em Cristo. Sempre que nos sentirmos com trevas, com todas essas coisas que o presidente George Kikeno ensinou, angústias, sofrimentos, desejos egoístas e tudo mais, e essas trevas invadirem nosso coração, podemos saber com certeza que não são de Deus e podemos rejeitá-la e podemos voltar nosso coração para nosso Deus. Podemos fechar nosso coração, fechar nosso coração para todas essas tentações de Satanás. Vamos continuar aqui. E no 31, assim diz o Senhor, concernente a todos os que conhecem o meu poder e dele foram feitos participantes, e que se deixaram vencer pelo poder do diabo, e negaram a verdade e desafiaram o meu poder. Estes são os filhos da perdição, de quem eu digo que melhor lhes fora nunca terem nascido. Olha, aqui o Senhor está ensinando que aqueles que seguiram Lúcifer se tornaram filhos da perdição. E aqueles que aqui na vida mortal seguiram Lúcifer também se tornaram filhos da perdição. Observe
que um membro que se afastou da igreja, ele não é um filho da perdição. Ele está fraco na fé, ele pode retornar. Só para esclarecer um pouquinho aqui o que são esses filhos da perdição, para que eu e você não fiquemos julgando errado, e nem se por acaso você está me ouvindo e faz tempo que você não vai na igreja, não ora, não busca o Senhor, talvez ao ouvir este vídeo possa pensar, será que sou um filho da perdição? Não, não é. E o Senhor tem estendido o convite, volta para a atividade do Evangelho, volta para a fortaleza do Evangelho, volta para ter plena alegria, volta. Olha o que o profeta Joseph Smith ensinou sobre os filhos da perdição, abre aspas. O que deve fazer o homem para cometer o pecado imperdoável? Tem que receber o Espírito Santo, ter os céus abertos a ele e conhecer Deus, e depois pecar contra ele. Depois de haver pecado contra o Espírito Santo, para ele não há mais arrependimento. Terá de dizer que o sol não brilha enquanto vê. Terá de contestar Jesus Cristo quando os céus lhe foram abertos e negar o plano de salvação com os olhos abertos para a realidade dele. E desse momento em diante, passa a ser um inimigo. É este o caso de muitos apóstatas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fim da citação. O presidente Spencer W. Kimball, na época um apóstolo do Senhor, ele, no seu livro bem famoso, conhecido como O Milagre do Perdão, ele esclareceu mais um pouco sobre isso. Abre aspas. O pecado contra o Espírito Santo exige tanto conhecimento que se torna impossível para o homem comum cometer essa transgressão. Fechar aspas. Então eu gostaria de esclarecer, de convidar a todos aqueles que estão menos ativos, aqueles que têm fraquejado um pouco na fé, que têm deixado de guardar este ou aquele mandamento, que possam se arrepender. O que significa arrependimento? É voltar seu coração novamente para Jesus Cristo. Volta, irmãos. Volta, irmã. Volta para a segurança do Evangelho. Vamos continuar aqui. Versículo 36. Estes são os que irão para o lago de fogo e enxofre com o diabo e seus anjos, e os únicos sobre quem a segunda morte terá qualquer poder. Sim, em verdade, os únicos que não serão redimidos no devido tempo do Senhor, depois de terem sofrido sua ira. Só uma explicação aqui. Aqui está falando de segunda morte. Todos nós um dia morreremos e ressuscitaremos, imortais, com imortalidade. Todos os que nasceram nesta terra e receberam um corpo mortal, receberam um corpo mortal, irão morrer e um dia irão ressuscitar. Isso seja justo, seja iníquo, seja perverso, todos ressuscitaremos. Inclusive aqueles que serão chamados filhos da perdição um dia irão ressuscitar. E o Senhor irá salvar a todos, como nós vamos aprender ainda nesse estudo, em diferentes graus de glória. Mas aos filhos da perdição, eles não serão salvos. E a segunda morte terá efeito sobre eles, que significa estar afastado para sempre da presença de Deus, da influência do Espírito Santo. E estarão condenados. É isso que significa, tá bom? A segunda morte. Para eles não será possível o arrependimento. Para eles não será possível retornar seus pensamentos e seu coração para Deus e trilhar este caminho. Volta para a segurança do Evangelho. Você que me ouve, que tem se esforçado diariamente, continua se esforçando, continua vivendo o Evangelho. É o Evangelho das boas novas. Vamos continuar aqui. No 39.
pois todos os demais ressurgirão na ressurreição dos mortos, pelo triunfo e pela glória do Cordeiro, que foi morto e que estava no seio do Pai, antes que os mundos fossem feitos. Este é o Evangelho, as alegres novas, que a voz dos céus testificou. Então, a palavra evangelho, né, vem do grego evangelium, que significa boas novas, boas notícias. Quais são estas boas, essas alegres novas? No 41, que ele, Jesus Cristo, veio ao mundo, sim, Jesus, para ser crucificado pelo mundo e para tomar sobre si os pecados do mundo, e para santificar o mundo e purificá-lo de toda iniquidade, para que, por intermédio dele, fossem salvos todos os que o Pai havia posto em seu poder e feito por meio dele. Irmãs, irmãos, Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Presto meu testemunho sobre isso. Não só deste mundo, mas de mundo incontáveis para nós. Jesus Cristo, ele expiou, ele pagou por nossos pecados. O que ele pede é que nós possamos viver seus mandamentos, andar em retidão, ser fiel, exercer fé nele e sermos perfeitos em Cristo. E isto está ao alcance de todos os homens e mulheres e jovens. Todos e crianças, todos podemos voltar nosso coração para o Salvador, que nos ama de tal maneira que deu sua preciosa vida para que todos nós pudéssemos um dia ressuscitar em imortalidade e vida eterna, em glória eterna, irmãs. Que alegria é saber disso! Que esperança invade nosso coração e nossa alma e nos projeta uma visão de futuro maravilhoso, um futuro de vida eterna. E o Senhor apenas nos pede que possamos acreditar nele, porque a salvação está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Lembrei-me daquele momento em que Moisés conduzia o povo através do deserto, e eles foram atacados por serpentes venenosas que dizimavam o povo. E o Senhor então orientou Moisés que fizesse uma haste de metal, né, com uma serpente de metal em cima, e colocasse no meio do arraial, né, no meio do acampamento de Israel. E que todo aquele que fosse picado pelas serpentes deveria se voltar e olhar para aquela serpente de metal que simbolizava o Salvador e sua salvação, e seria imediatamente curado. Muitos, pela simplicidade do ato, não olharam e morreram. Que coisa horrível, irmãs. Hoje, nós vivemos no nosso momento, nos nossos dias, de escolher entre luz e trevas. Quando eu penso em escolher sobre luz, irmãos, eu fico pensando nas tantas oportunidades que nosso Salvador Jesus Cristo nos oferece para recebermos mais luz. E uma delas são as Escrituras. Ao nos acordarmos de manhã, mesmo que por um instante, procure ler um pouco das Escrituras. Procure identificar ali algumas palavras-chave. Procure identificar o que o Senhor está ensinando para você neste dia. O que te dá ali esperança, paz, confiança no Salvador. O que testifica do Salvador. Lê um trechinho pequeno. Faz tua oração e começa teu dia. É uma oportunidade de ter luz, irmãs e irmãos. E ao assim fazermos, ao longo dos dias e dos anos que virão, você vai observar que você começa a sentir mais alegria, paz, confiança em Cristo. Mas é tão simples como era simples para aquelas pessoas que estavam no acampamento de Israel, no arraial, como era chamado na época, e olhar para aquela serpente
no centro do arraial, simbolizando que Jesus Cristo é o centro de nossa vida. Mas era tão simples e eles não fizeram, muitos deles, e morreram. Mas o Salvador está convidando a cada um de nós para a vida, que possamos voltar nosso coração, aproveitar as oportunidades tão simples, tão singelas que o Salvador Jesus Cristo nos oferece a cada dia, de voltar nosso coração para Ele, para voltar nosso coração para o Salvador e receber mais luz na nossa vida. Mais luz. Muito bem. E este é o Evangelho, que Jesus Cristo veio, que deu sua vida por nós e nos possibilita sermos salvos, redimidos. Coisa extraordinária. 44. Portanto, ele salva todos, exceto esses, os quais irão para o castigo infinito, que é o castigo sem fim, que é o castigo eterno, para reinar com o diabo e seus anjos na eternidade, onde seu bicho não morre e o fogo é inextinguível, o que é um tormento sem fim. Irmãs, irmãos, eu e você podemos escolher, podemos exercer fé, mesmo que seja algo simples, podemos exercer fé. Muitas pessoas, na época de Joseph, discutiam sobre a salvação dos filhos da perdição e daqueles que seguiram a Satanás. Mesmo eu já ouvi ser falado sobre esse assunto, dizendo que Satanás regrediria tanto em luz, em verdade, que um dia ele ressurgiria novamente como filho de Deus e coisas assim. Cuidado contra esses assuntos. Olha o que o profeta Joseph Smith ensinou sobre isso. Na época dele, muitos procuravam inutilmente discutir sobre o destino de Lúcifer e daqueles que o seguiram. Joseph ensinou, abre aspas, diga aos irmãos Hulett e a todos os demais que o Senhor nunca os autorizou a declarar que o diabo, seus anjos e os seus filhos da perdição, de perdição, poderiam ser redimidos, pois o que lhes acontecerá não foi nem jamais será revelado ao homem, a não ser aqueles que tiverem parte neste castigo. Portanto, os que ensinam essa doutrina não a receberam do Espírito do Senhor. Com muito acerto, o irmão Oliver Cowdery afirmou que essa é a doutrina dos demônios. Por esse motivo, proibimos que ela seja ensinada em Sião. Aprovamos a decisão do bispo e de seu conselho de que os que pregam devem ser impelidos, que pregam essa doutrina, devem ser impedidos de participar da Santa Ceia. Fim da citação. Já tive a oportunidade de ver escritos em PDF que circulavam na minha época de mais jovem, ensinando doutrinas horríveis. E ficava assim, não, mas isso não pode ser. Então, irmãs, vamos seguir os ensinamentos dos profetas, que nos traz segurança. Lembra, os profetas são os atalaias, né? Os atalaias eram os vigias que ficavam na torre. E normalmente eram pessoas de mais maduras, para não adormecerem durante o caminho, durante a jornada, durante aquele turno que eles ficavam durante a noite vigiando. E eles ficavam lá olhando o inimigo. E quando o inimigo se aproximava, eles davam um sinal. Os profetas de Deus são atalaias na torre de Sião. E eles estão ali para nos proteger e nos orientar e nos avisar dos perigos. Que possamos dar ouvido à voz dos profetas de Deus. E nós, eu e você, e toda a humanidade, somos tão abençoados, porque vivemos numa época que existem profetas vivos, que nos esclarecem sobre as doutrinas e princípios,
que nos dão a visão de Jesus Cristo, de como devemos conduzir nossa vida nessa jornada maravilhosa da mortalidade. Mas que possamos nos conduzir de uma maneira segura, ao darmos ouvido a seus profetas, a sermos dignos para recebermos a influência do Espírito Santo, e assim podemos crescer de grau em grau, de glória em glória, até, exercendo fé em Cristo, até nos tornarmos perfeitos como Ele. Muito bem. Continuando, né? Daí, 49. Olha que coisa interessante. E ouvimos a voz que dizia: escrevei a visão, pois eis que este é o fim da visão dos sofrimentos dos ímpios. O interessante é que o Salvador estava dizendo para Joseph e para Sidney Rigdon: escreve isso que vocês estão ouvindo. E eles nos escreveram e nos deram aqui Doutrina e Convênio 76, que traz uma visão do que acontecerá depois desta vida mortal, mostrando que acontecerão, né, existirão, ou melhor, vários graus de glória de acordo com a luz que recebemos e verdade que recebemos aqui na Terra, de acordo com os desejos do nosso coração, pelas nossas realizações aqui, de acordo com o nosso desejo de viver o Evangelho. E agora, dos 50 em diante, ele começa a relatar sobre os justos. Olha que coisa maravilhosa, que acalenta nosso ser, que nos traz paz ao coração. Aquilo que eu e você, que todos nós tanto ansiamos, irmãs e irmãos. 50. E tornamos a testificar, pois vimos e ouvimos. E esse é o testemunho do Evangelho de Cristo concernente àqueles que irão ressurgir na ressurreição dos justos. Esses são os que receberam o testemunho de Jesus e creram em seu nome e foram batizados na semelhança de seu sepultamento, sendo sepultados na água em seu nome, e isso de acordo com o mandamento que ele deu, para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados, e recebessem o Santo Espírito pela imposição das mãos daquele que é ordenado e selado a esse poder. Irmãs, irmãos, que possamos viver de tal maneira nessa terra que um dia possamos ser herdeiros da ressurreição dos justos. Olha que coisa extraordinária sobre a ressurreição dos justos. O presidente Joseph Fielding Smith nos ensinou sobre isso. Nós já falamos sobre a ressurreição dos justos em vídeos aqui em aulas passadas. Mas olha o que o profeta, o presidente Joseph Fielding Smith escreveu. Abre aspas. Na revelação moderna dada à igreja, o Senhor deu a conhecer mais a respeito desse glorioso evento. Pelo menos duas classes hão de ter o privilégio de ressuscitar nessa ocasião. Primeiro, aqueles que habitarão na presença de Deus e seu Cristo para todo sempre. E segundo, os homens honrados, os que pertencem ao reino terrestrial, bem como os do reino celestial. Na época da vinda de Cristo, os que estiverem dormindo na sepultura surgirão, pois suas covas se abrirão, e eles também serão arrebatados para encontrá-lo no meio do pilar do céu. Eles são de Cristo, as primícias, os que descerão com ele primeiro e os que estarão na terra e nas sepulturas, os quais primeiro são arrebatados para encontrá-lo. E tudo isso ao som do toque da trombeta do anjo de Deus. Esses são os justos, cujos nomes estão escritos no céu, onde Deus e Cristo
são os juízes de todos. São os homens justos, aperfeiçoados através de Jesus, o mediador do novo convênio, o qual, pelo derramamento de seu próprio sangue, obrou essa expiação perfeita. Posteriormente a esse grande evento, e depois que o Senhor e os justos que foram arrebatados para encontrá-lo houverem descido à terra, haverá uma outra ressurreição, a qual poderá ser considerada parte da primeira, embora se dê mais tarde. Nessa ressurreição ressurgirão os da ordem terrestrial, que não merecem ser arrebatados para encontrá-lo, mas são dignos de ressurgir a fim de gozar do reino milenal. Fim da citação. Interessante que durante o milênio a primeira ressurreição estará acontecendo. Aqueles que forem vivos aqui na terra e estiverem vivos na ocasião da vinda do Salvador e forem justos, terão a oportunidade e o privilégio de viver nesta terra. E quando chegarem à idade de 100 anos, eles passarão da morte para a imortalidade como num piscar de olhos. Não haverá sepultura. E eles também ressurgirão para a vida eterna. Ressuscitarão, irmãos. Que coisa extraordinária. Hoje eu sou muito jovem ainda. Eu sou vovô jovem. Estou com 62 anos e sou jovem. Espero ainda viver muitos anos. Eu e minha esposa, amada e querida. Mas a realidade da morte em nossas vidas, ela já está mais presente. Nossos parentes de linha direta, todos já se foram. Todos já se foram. Deixa eu falar algo assustador. Somos o primeiro da fila da nossa geração. Claro que eu estou brincando, mas é a pura verdade. Da minha geração, eu sou o mais velho na minha família, da minha linhagem. Todos os outros já se foram e minha esposa também. E nós temos observado muitos de nossos amigos, um pouco mais velhos, um pouco mais novos, de nossa idade, terem o seu passamento. Ainda ontem recebi a notícia de um amigo sofreu um infarto, um pouco mais velho do que eu, um infarto fulminante, e faleceu. Irmãos, para nós, todos vocês que me ouvem, a percepção da vida é diferente de um jovem. Quando se é jovem, a morte é uma coisa impensável, inexistente para a maioria dos jovens. Parece que nunca chegará. E quando nós começamos a entrar na idade madura, ali depois dos 40 em diante, nós já começamos a se tornar-nos pessoas mais ponderadas. Começamos a exercer mais fé de uma maneira diferente do que tínhamos antes. Uma fé jovial no Salvador Jesus Cristo. Então agora nós exercemos mais fé no Salvador. Conhecemos um pouco melhor o Evangelho, amadurecemos espiritualmente e a percepção da vida se torna diferente. Não é extraordinário? Olha só que coisa. Nos mandamentos que o Senhor deu a Moisés, ele fala assim, né? Honra teu pai e a tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, se tornar de uma idade mais madura e mesmo chegar à velhice, a idade bem avançada, é uma grande bênção. E eu sempre pondero que bênção é essa, né? É que a percepção da vida se torna diferente. A percepção sobre Jesus Cristo e o plano de salvação de nosso Pai Celestial se torna diferente. Conseguimos enxergar coisas que antes nós nem percebíamos. Não é verdade? Irmãs queridas, irmãos queridos, que possamos continuar sempre, sempre firmes. Continuando aqui no 53. E que vencem, né, aqueles que vão herdar a vida eterna, né, e que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Estes são os que são a igreja do primogênito. Estes
são aqueles cujas mãos o Pai colocou todas as coisas. Estes são os que são os sacerdotes e reis, que receberam de sua plenitude e de sua glória, e são os sacerdotes do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, que era segundo a ordem de Enoque, que era segundo a ordem do Filho unigênito. Portanto, como está escrito, eles são deuses, sim, filhos de Deus. Portanto, todas as coisas são suas, seja a vida ou a morte, as coisas presentes ou as coisas futuras. Todas são deles, e eles são de Cristo, e Cristo é de Deus. E eles vencerão todas as coisas. Irmãs, queridas irmãs, queridos irmãos, como é bom viver o Evangelho. Como é bom ter um testemunho de Salvador Jesus Cristo. Como é bom amar a nosso Pai Celestial. Como é bom ter um testemunho de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo que nos vem do Espírito Santo. Como é bom ter esperança em vida eterna. Porque aqueles que desfrutam dessas coisas vencerão todas as coisas. E é o Salvador que está nos falando. Que possamos nos aperfeiçoar em Jesus Cristo. Ele é a fonte da luz, da misericórdia, do perdão. E, às vezes, aqui na Terra, as pessoas ficam querendo disputar umas com as outras. Ficam tentando se comparar umas com as outras. Se tem mais isso ou mais aquilo. Se tem mais estudos, se tem mais posições sociais, bens materiais. E nos comparamos, às vezes, em todas as coisas. E sempre que assim o fazemos, o final sempre é tristeza. Porque nos comparamos com um padrão errado. E no final sempre, sempre vem tristeza. Mas quando nós procuramos ser perfeitos em Cristo, nos enchemos de esperança, a luz de Cristo incendeia nosso ser, discernimos melhor sobre nossa vida, sobre a mortalidade, sobre a jornada terrena. O Espírito Santo testifica em nosso coração da vida eterna, de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. O plano de salvação se torna real e nós temos perspectivas eternas. Como é bom, como é bom. Nunca devemos nos preocupar se alguém está recebendo uma bênção imerecida, irmãs. Não façam isso. Nem vocês, irmãos. Nem eu. Nunca devemos fazer isso. Porque aqui fala que seremos selados pelo Santo Espírito da promessa. O que significa isso? O elder Bruce McConkie, um apóstolo do Senhor, nos ensinou sobre este assunto. Diz ele: o Santo Espírito da promessa foi definido como... Vou começar de novo, fui mal aqui. Tentei entrar no meio da citação, não foi bom. Então vou começar de novo. O elder Bruce R. McConkie definiu o Santo Espírito da promessa como o Santo Espírito prometido aos santos, ou, em outras palavras, o Espírito Santo. Esse título é usado em conexão com o poder selador e ratificador do Espírito Santo, ou seja, o poder de ratificar e aprovar os atos justos dos homens, a fim de que sejam válidos tanto na terra como nos céus. Todos os convênios, contratos, laços, obrigações, votos, promessas, realizações, conexões, associações ou expectativas precisam ser selados pelo Espírito Santo. Todos precisam ser selados pelo Santo Espírito da promessa, para que tenham eficácia, virtude ou vigor na ressurreição dos mortos, e depois
pois todos os contratos que não forem realizados com este propósito têm fim quando os homens morrerem. Selar quer dizer ratificar, justificar, aprovar. Assim, um ato selado pelo Santo Espírito da promessa é aquele que é ratificado pelo Espírito Santo e aprovado pelo Senhor. E o indivíduo que tomou sobre si mesmo a obrigação é justificado pelo Espírito nas coisas que fizer. O selo ratificador da aprovação é aposto somente se aqueles que fazem o contrato forem dignos, como resultado da retidão pessoal, de receber a nuance divina. Eles são selados pelo Santo Espírito da promessa, o qual o Pai derrama sobre todos os justos e fiéis. Se não forem justos, fiéis e dignos, o selo da ratificação é retirado. Fim da citação. Conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, receber um testemunho dele, mudar nossos corações para seguir o Salvador, para nos aperfeiçoarmos nele, receber suas ordenanças e convênios na vida e viver esses convênios e o Evangelho, nos assegura com retidão pessoal, isso é individual, ser selados pelo Santo Espírito da promessa. É óbvio que devemos desfrutar dos convênios, dos selamentos, de ter famílias eternas e tudo isso. Mas o selo não é dado em família. É um selo pessoal. Cada um de nós, individualmente, estaremos diante de nosso Deus para responder por nossa vida aqui na mortalidade. E ao assim fazermos, o Espírito Santo vai ser o testificador de que o que fizemos foi válido. Nenhuma bênção imerecida será recebida. Quando eu penso em viver o Evangelho, é óbvio, irmãs, irmãos, que eu penso em selamento, ser selado a seu cônjuge para toda a eternidade, a esposa querida e amada. Mas eu também lembro de todos aqueles que, por algum motivo, tiveram seus casamentos desfeitos, ou se não tiveram a oportunidade de se casar e acabaram ficando solteiros, enfim. Ou aqueles que se tornaram viúvos e continuam vivendo o Evangelho fielmente. Eu penso em todos vocês, irmãs. Eu queria que soubessem que o Salvador Jesus Cristo ama a todos. E a retidão, ela é individual. E ele estende o convite de continuar vivendo o Evangelho. Continua vivendo. E no devido do tempo do Senhor, nesta vida ou no vindouro, tudo será resolvido e você será coroado com imortalidade e vida eterna. Mas o convite do Senhor continua firme para que tudo possa ser acertado. Continua fazendo o seu melhor. Jesus Cristo te ama, irmãs. Continuando, né? Irmãs, tem que ler o Testemunho 62. Eu sei que eu já estou me prolongando demais, mas nós temos que ler. 61. Portanto, que nenhum homem se glorie no homem, mas antes que se glorie em Deus, que subjugará todos os inimigos sob seus pés. Estes, os que terão a vida eterna, estes habitarão na presença de Deus e seu Cristo para todo sempre. Estes são os que ele trará consigo quando vier nas nuvens do céu para reinar na terra sobre seu povo. Estes são os que terão parte na primeira ressurreição. Estes são os que surgirão na ressurreição dos justos. Estes são os que vieram ao Monte Sião e à cidade de Deus, do Deus vivo, o lugar celestial mais santo de todos.
Estes são os que vieram para uma inumerável hoste de anjos, para a Assembleia Geral e Igreja de Enoque e do primogênito. É só um pensamento. A igreja do primogênito e a igreja a qual farão parte os que receberem vida eterna. Nossa, que lindo, né? Estes são aqueles cujos nomes estão escritos no céu, onde Deus e Cristo são os juízes de todos. Estes são os que são os justos, aperfeiçoados por meio de Jesus, o mediador do novo convênio, que efetuou esta expiação perfeita pelo derramamento de seu próprio sangue. Estes são aqueles cujo corpo é celestial, cuja glória é a do sol, sim, a glória de Deus, a mais elevada de todas, sendo que o sol do firmamento é citado como o símbolo desta glória. Encerramos aqui no 70. Depois nós ainda estudaremos sobre o reino terrestrial, o celestial, enfim, na próxima aula. Mas talvez ao olharmos e vislumbrarmos um pouco, termos uma perspectiva eterna de coisas que virão, que estão ao nosso alcance, totalmente ao nosso alcance, talvez possamos pensar, mas irmão André, eu não me sinto qualificado para todas essas bênçãos. Não se importe, irmãos, com esse sentimento, porque eu também todos os dias peço misericórdia para continuar meu aperfeiçoamento em Cristo. Mas olha que pensamento glorioso que nos foi dado pelo presidente Rousseau M. Nelson. Ele diz assim, abre aspas, irmãos e irmãs, façamos o melhor possível e procuremos aperfeiçoar-nos a cada dia. Quando nossas imperfeições aparecerem, podemos continuar tentando corrigi-las. Podemos perdoar mais as falhas em nós mesmos e nas pessoas que amamos. Podemos ser consolados e pacientes. O Senhor ensinou: não podeis suportar a presença de Deus agora. Portanto, continuai pacientemente até que sejais aperfeiçoados. Não devemos ficar desanimados se nossos sinceros esforços em alcançar a perfeição nos pareçam hoje árduos e intermináveis. A perfeição é incompleta nesta vida. A plena perfeição só será alcançada depois da ressurreição e somente por intermédio do Senhor. Está reservada a todos os que o amam e guardam seus mandamentos. Inclui tronos, reinos, principados, poderes e domínios. É o objetivo pelo qual devemos perseverar até o fim. É a perfeição eterna que Deus reservou para cada um de nós. Fim da citação. Como é bom termos profetas. Como é bom o Evangelho de Jesus Cristo nos ser explicado de uma forma mais simples. Como é bom ter esperança em Jesus Cristo. Como é bom ter um testemunho que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor, o unigênito, primogênito de nosso Pai Celestial. Como é bom ter profetas vivos sobre a terra novamente. Como é maravilhoso viver o Evangelho. Testifico que Jesus Cristo vive e faço o convite a cada um de nós que possamos continuar nos esforçando, fazendo o melhor que nos é possível diante de nossa capacidade atual, para nos aperfeiçoar em Jesus Cristo. E eu deixo essa aula com o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãs, irmãos, jovens, queridas crianças, um abraço do vovô Dé. Tchau, irmãos. Muita paz, muita alegria. Cuide-se.
Tchau, viva o Evangelho. Tchau.